Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícia, espaço em que trazemos para si, caro telespectador, informações que marcam o destaque da atualidade nacional. Para já, permitam-nos entrar na sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor da informação. O ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, diz que ações estão em curso para a retomada das atividades econômicas no país. Moreno falava nesta segunda-feira no encontro com o setor empresarial. Com o objetivo de avaliar o impacto da atual situação do país sobre as atividades econômicas, o Ministério da Indústria e Comércio realizou nesta segunda-feira uma reunião com empresários de diversos setores. Na ocasião, o Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, diz que ações estão em curso para a retoma da atividade. Empresas com investimentos sul-africanas, com investimentos em Moçambique. E quisemos, com eles, perceber o nível de destruição dos seus empreendimentos e também o nível de ações que estão em curso para que os seus empreendimentos continuem a funcionar normalmente. Sem querer fazer publicidade, estamos a falar aqui da Sasol, passa a publicidade, da Shoprite, também tivemos a Mosal, tivemos o MPDC e tivemos as empresas do ramo do açúcar, tanto a Tongat, e elas vieram em representação dos outros 25 membros desta associação. Moreno afirmou ainda que os empresários, em resposta aos desafios impostos pela atual situação, criaram um grupo de gestão da crise. Este grupo tem como objetivo coordenar ações estratégicas para mitigar os impactos econômicos, priorizando o uso do corredor logístico que beneficia diretamente as suas atividades. Eles, de forma organizada, criaram um grupo de gestão de crise, que é o grupo que olha para as operações de forma diária, e a maior parte das empresas usam o corredor do Maputo, portanto recebem os seus produtos, a matéria-prima e produtos acabados a partir da fronteira de Ressano Garcia, e este grupo de crise também tem neste momento a função de estão a gerir, portanto, digamos, o uso do corredor, porque é um dos grandes empreendimentos que lhes serve. Portanto, estamos a falar do Porto Maputo, MPDC, estamos a falar da própria Shoprite, que importa diariamente milhares de toneladas de produtos que nós... O Ministro da Indústria e Comércio manifestou satisfação com a retoma das atividades na Sasol, pelo que o problema foi originado pela falta de comunicação. Portanto, eles atualizaram-nos e ficamos satisfeitos em saber que a atividade do corredor está a funcionar normalmente, evidentemente com um corredor de segurança bastante apertado e uma total coordenação com as forças de defesa e segurança. Também percebemos que há algumas atividades que estão sendo feitas a nível da comunidade, e aqui recebemos atualização a atualização da situação da Sasol. Houve algumas notícias de paralisação da atividade da Sasol, mas fomos hoje informados que a Sasol retomou as suas atividades, portanto, tudo em negociação com a comunidade que a circunda. E ficamos bastante satisfeitos em perceber que foi um problema de comunicação, tanto as várias questões que eram levantadas no caderno que foi apresentado à Sasol, 80% estavam em execução e outras estavam concluídas. Mas, por qualquer motivo, alguns agitadores desinformaram a população, mas, em reunião, eles esclareceram isso e, felizmente, a empresa está a funcionar normalmente. Ao encerrar, o Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, destacou que diversos produtos essenciais são abastecidos pelo corredor de Maputo, reforçando a importância estratégica desta infraestrutura para a economia nacional. A Inspeção Nacional da Atividade Econômica, a nível da cidade de Maputo,
reconhece a oscilação de preços devido à escassez dos produtos causados pelas manifestações que o país vive nos últimos dias. O delegado do INAE na cidade de Maputo, Gabriel Chongo, pede ainda aos agentes econômicos que colaborem com os técnicos da instituição. Nos últimos dias, o país tem enfrentado paralisações devido às manifestações, o que tem dificultado o acesso de muitos pacientes aos serviços de saúde. Nesta segunda-feira, o diretor dos Serviços de Urgência de Adultos, Dino Lopes, afirmou que nas últimas 24 horas o hospital não recebeu nenhum paciente vítima direta das manifestações. As últimas ocorrências desde dia 29 de dezembro para hoje, dia 30 de dezembro, o Hospital Central, nas suas 3 portas de entrada de urgência, me refiro à urgência de adultos, que é onde nos encontramos, temos a urgência de pediatria, maternidade e urgência de ginecologia. Recebemos um total de 409 pacientes. Esse número reflete a alta demanda enfrentada pelo hospital, agravada pelo contexto atual de manifestações e dificuldades de acesso. Diferentemente do dia 25 e 26, de ontem para hoje, nós não recebemos doentes vindo das manifestações. Então, são outros tipos de trauma, como me referenciei anteriormente. Estamos a ressentir muito a falta de unidades de sangue. Agora, o hospital está com 283 unidades de sangue. É muito pouco comparativamente ao igual período do ano passado. Estamos com um déficit de 327 unidades. Por isso, o nosso apelo para os repositórios continuarem a se fazer chegar no Hospital Central para repor o sangue dos seus familiares que receberam, assim como também os dadores voluntários. Nós abrimos das 7 às 17, de segunda a sexta, assim como das 7 às 12 nos sábados. O diretor de urgência desta unidade hospitalar reconheceu recentemente, atribuindo à sobrecarga de trabalho e à escassez de recursos que refletem a situação atual do país. Estamos com um problema de enchentes, por isso eu apelo à calma dos utentes para que tenham paciência. Estamos com uma demanda fora do normal e isso acarreta mais tempo de espera, principalmente no serviço de traumatologia. Muitos doentes foram atendidos há 2, 3, 4, até 5 semanas, porque normalmente para uma fratura consolidar é dado esse tempo, 2 semanas, 3 ou 4. Mas só que estavam impossibilitados de se fazer presente no hospital e todos, ou a maioria, chegaram hoje. Por isso o serviço de traumatologia está muito cheio. Eu creio que os pacientes devem estar a queixar disso e os recursos humanos não podem cobrir todo aquele número. Por isso devem ter a paciência, será atendido no seu devido tempo. A semelhança também da urgência. Nesse momento, o departamento de ortopedia, assim como de medicina, encontra-se superlotado. Estamos a falar do internamento. Porque desde o sábado até hoje, quando se abriu as estradas, essa trégua, muitos pacientes que estavam em casa com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, não conseguiam se fazer presente. Agora fizeram-se presente e a maioria chegaram num estado grave, já descompensado. Por isso mereceram esse internamento e as enfermarias estão superlotadas. Então, o nosso apelo para que os pacientes também primeiro vão às unidades sanitárias próximas de casa, me refiro aos centros de saúde, hospitais gerais, hospital provincial, e de lá, se os colegas entenderem que a situação é crítica, merece de um atendimento do nível quaternário, poderão transferir para o Hospital Central. Pedimos as nossas sinceras desculpas, pois acabamos de acompanhar a informação que dá conta que o Hospital Central de Maputo enfrenta cenário de superlotação e o diretor de urgências de adultos, Dino Lopes, diz que mais de 400 pacientes deram entrada nas enfermarias e a grande parte por traumas diversos. No entanto, vamos acompanhar a informação que dá conta que a Inspeção Nacional da Atividade Econômica na cidade de Maputo reconhece a oscilação de preços devido à escassez de produtos causados pelas manifestações que o país vive nos últimos dias. O delegado do INAE, a nível da cidade de Maputo, Gabriel Chongo, pede ainda aos agentes econômicos que colaborem com os técnicos da instituição. A quadra festiva do presente ano está a ser marcada por uma onda de preocupações,
Uma delas, a busca pelos produtos da primeira necessidade devido à escassez provocada pelas manifestações que paralisam várias atividades, justificam os aumentos dos preços dos produtos devido às dificuldades de repor o estoque. Já o delegado do Instituto Nacional das Atividades Econômicas, a nível da cidade de Maputo, Gabriel Chongo, reconhece haver uma tendência de oscilação dos preços. Há uma narrativa que temos estado a explicar ao longo dos anos sobre a questão de especulação de preços e subida de preços. Isto tem que estar muito bem claro para o consumidor. Subida do preço. Existem regulamentados 12 produtos básicos que constituem a cesta básica para o consumidor moçambicano, definido pelo governo, que estabelece a margem máxima do lucro. Que posso citar alguns desses produtos, se não todos. Estamos a falar de ovo, açúcar, feijão, frango congelado, carapau, tomate, batata, óleos e outros, para serem 12, onde há diferenças do ponto de vista de percentagens de lucro dependendo do agente econômico. O armazenista tem a sua percentagem, o grossista neste caso, e o vendedor final também tem a sua percentagem. Quando se chega a este período, porque a procura dos produtos é maior, o agente econômico procura ganhar a todo custo e empurra os seus ganhos até ao limite. É daí que se verifica esta subida de preços sempre no final do ano. E o consumidor questiona o que mudou para se alterar os preços. É porque o agente econômico ao longo do ano não atingia a margem máxima do lucro. Entretanto, a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, quando se faz ao terreno, tem uma determinada equação ou uma fórmula que aplica para o cálculo destes valores. O preço da compra, o transporte, direitos aduaneiros, caso de produtos importados, e outros que são incorporados nesta fórmula para se definir se efetivamente o agente econômico extrapolou aquele limite de 10, 20, 15% ou não. Constatamos que não extrapolou, mas o preço subiu. E a questão é, seria isso especulação de preço? Não é especulação de preço. Houve sim uma oscilação do preço. É especulação de preço quando o agente econômico extravasa aqueles limites que me referi de 10, 20 e 25%. Nem que seja por 1 centavo, já consideramos isso especulação de preços. Chongo avança ainda que o Departamento de Pesquisa e Inteligência Econômica já está a trabalhar no terreno para apurar a real situação dos preços de bens no mercado. Devem saber de antemão que nós temos o Departamento de Operações de Pesquisa e Inteligência Econômica. Este departamento é importantíssimo nas suas ações porque, primeiro, faz o trabalho de base. Vai fazer o levantamento dos problemas, dos reais problemas que existem no terreno. Acreditamos que neste período este departamento esteja a trabalhar nestas matérias e depois avisa os departamentos operativos das áreas da indústria, comércio, turismo e transporte, departamentos de educação, cultura e desportos, para irem ao terreno com conhecimento de causa. Já sabemos que existem locais, unidades econômicas que vendem arroz de 25 quilos a 2.000 meticais, temos esta informação, mas não podemos nos precipitar aqui em dizer se estão ou não a especular o preço. Há um trabalho de base que nós temos que fazer para chegarmos a esta conclusão que há exatamente a especulação do preço. Em causa, Chongo diz também que os saques dos armazéns podem estar por detrás das oscilações dos preços. A questão de saques, do arrombamento dos armazéns,
a escassez dos produtos no mercado pode estar por detrás desta situação de subida generalizada de preços. E nós, como Expansão Nacional das Atividades Econômicas, vamos nos fazer ao terreno, vamos sensibilizar os agentes econômicos para aplicarem o preço justo, porque esta situação de convulsão pós-eleitoral não só afetou ou afeta os agentes econômicos, também afeta em grande medida a população ou o consumidor final destes produtos. Afinal de contas, todos nós, no final do dia, somos consumidores. Não existe político, não existe dirigente, não existe rico, não existe pobre. No final do dia, todos nós somos consumidores ao nosso nível. Ainda, o delegado pede aos agentes econômicos e à população em geral para que permitam e colaborem com os agentes técnicos nas suas atividades. Dada a importância da expansão das atividades econômicas, durante este período das manifestações, é longo período, já passam mais de 60 dias, estamos a concorrer para 90 dias, pode ter havido situação de produtos mal conservados, produtos fora do prazo, produtos deteriorados, que podem ser um grande perigo para a saúde pública. Pior nestas alturas da quadra festiva em que o consumo é maior. Daí que queríamos pedir a sensibilidade das pessoas que se fazem à rua para se manifestarem para, no mínimo, deixarem a INAI ou a Expansão Nacional das Atividades Econômicas fazer o seu trabalho, pois é o bem para todo o consumidor, é o bem para o povo moçambicano, em particular o povo da cidade de Maputo, que eu represento nestas matérias. Queríamos os nossos inspetores se fazem ao campo muito bem identificados, como podem ver, mesmo o colete que eu trago aqui, é colete que diz temos o trânsito livre para fazermos o nosso trabalho. Nós não estamos a defender um ou outro nestas matérias, apenas estamos fazendo o nosso trabalho técnico, que no final do dia é o trabalho que vai trazer frutos para todos nós. Não adianta bloquearmos o trabalho da INAI quando a INAI se faz ao terreno, criarmos agitações, muitos dos quais os próprios agentes econômicos, porque estão nesta situação traumatizados, acabam criando situações de agitação e que ameaça a nossa integridade física, bem como os nossos bens que levamos para o campo. A expansão é muito importante, sobretudo na saúde pública, não só pelos preços que provavelmente o agente econômico possa aplicar na comercialização dos seus produtos, que já pode, de certa forma, lesar o bolso do cidadão. E já sobre o conflito político no país, o analista Kelvin Guni diz que Moçambique pode estar à beira da divisão, caso o proposto pelo Venancio Mondlane se efetive. Venancio Mondlane foi contundente ao declarar a suspensão das instituições governamentais e administrativas, como secretário do Estado, governadores e administradores, alegando que estes não servem mais ao interesse do povo, não só como as alterações dos símbolos nacionais. No entanto, o analista político Kelvin Guni diz que as alterações são contra a Constituição da República de Moçambique e, consequentemente, poderá originar um novo país. Estes símbolos que se propõem a alterar, eles representam de forma única e exclusiva a nossa moçambicanidade. Posso assim dizer, são estes símbolos que nos identificam além fronteiras, como também internamente no nosso país, como moçambicanos. E a alteração destes símbolos significa a constituição, em outras palavras, de uma nova nação. E nós temos um Estado que, segundo a Constituição da República, diz que o seu território é indivisível, ou seja, de Rovuma a Maputo, do Zumbo a Índico, não pode se dividir Moçambique. Em outras palavras, para ser mais preciso, não podemos ter dois países no mesmo país.
O que vai acontecer é que, se isto se efetivar, nós estaremos a ter esta violação deste artigo e, consequentemente, teremos um novo Moçambique. E se isto for do agrado do povo, é importante lembrar que este povo também, que é quem detém a soberania neste país, pode ser que nós tenhamos um novo Moçambique. Então, em termos de cultura, já seremos um outro Moçambique, não é? Porque será muita coisa alterada. Se alteramos a bandeira, se alteramos os demais símbolos, estamos a falar de um outro país e precisamos dar um contexto a este outro país. Qual é a visão deste outro país? Só a título de exemplo, aquilo que o Venâncio Mondlane propõe como alteração no que diz respeito à bandeira é a retirada dos objetos lá armados. Então, quando nós tiramos esses objetos, incluímos outros objetos, vamos dar um outro contexto do porquê esses objetos que vamos incluir. Porque aqueles objetos, cada elemento da bandeira diz algo sobre a nossa história, diz algo sobre o que nós somos, e já entrando no contexto histórico, esta alteração implicará também uma nova história para Moçambique. História essa que será escrita dia após dia dos próximos anos e daí por diante. E sobre as eleições a se realizar nos dias 6 e 7 de janeiro, o analista ressalta nos seguintes termos. Bem, a princípio é importante nós percebermos a legitimidade das tais eleições que se propõem a fazer. Porque é importante também dizer que, pela Constituição da República, nós temos o direito a reunirmos-nos de forma livre, independente do número de pessoas, desde que esta reunião não obstrua outros direitos. E não só, a própria Constituição da República admite, reconhece formas de resolução de conflito sem que estas formas de resolução de conflito contraiam os valores da Constituição. Ou seja, nós podemos resolver qualquer problema de qualquer forma, desde que esta forma de resolver os problemas não anule, não mude ou não diminua os valores já estabelecidos na Constituição da República. Então, eu penso que existem sim algumas eleições ou alguns acordos que o povo em cada província, em cada bairro, em cada distrito pode fazer sim, porque a Constituição da República permite isso. A título de exemplo, chefe do quarteirão, é lógico que é o bairro quem escolhe quem deve ser o chefe do quarteirão, isso já se faz. Governador, é lógico que são as províncias que escolhem os governadores. E, sendo assim, penso que existe certa legitimidade para isto acontecer. Agora, acontecendo isto, como é que isto pode ser livre, pode ser justo ou pode ser democrático? A partir do momento em que nós sanamos os problemas que nós já temos no nosso processo ou no nosso sistema eleitoral em Moçambique. Porque nós temos um sistema eleitoral em Moçambique que há 30 anos tem problemas, é deficiente, e toda vez que temos eleições temos problemas no país, e acredito eu que se o povo, em comum acordo, achar que para ser justo deve ser feito de uma determinada forma, eu penso que assim há mais garantia de que este processo seja justo. Por quê? Porque não é novidade, nós tivemos mesmo nessas eleições o povo a pedir com que assistisse à contagem dos votos, mas os órgãos de organização eleitoral não permitindo, isto gerou certa desconfiança e tivemos várias situações que causaram ou culminaram para haverem acusações de fraudes ou até mesmo para haverem fraudes, porque tivemos alguns delegados de certos partidos que eram proibidos de fiscalizar o processo, que já é por direito eleitoral fazer isso, e assim permitiu com que houvessem certas fraudes. Então, eu penso que, havendo isto, é possível com que este processo seja livre, seja justo e seja transparente. No entanto, os impactos das eleições improvisadas, o analista acredita que haverá choque nas autoridades, caminhando para a divisão do país. Dizer que Moçambique, ou o Estado moçambicano, é composto pelas instituições, é composto pelo povo e pelo território. Só que existe um certo elemento desta composição que é extremamente importante, que é o povo moçambicano. Nós não podemos ter instituições para governar terra sem povo. Isso já não é governar, isso é administrar. Isto pode ser um negócio, assim como num negócio a gente pode ter um recurso e a gente senta numa esquina e vende aquele recurso que a gente tem. Isto é negócio, isto é administração. Agora, quando temos já um povo dentro deste lugar, passa a ser um pouco mais que administração. E quando se trata de uma nação, já é uma governação. Então, o povo é um elemento crucial para a governação em qualquer país. Em qualquer país. Não é por acaso que em Moçambique a soberania reside neste povo. Agora, quem legitima alguma autoridade em Moçambique, em primeira instância, é o povo.
O povo é que vai, escolhe e diz que queremos fulano X para governar-nos. Então, em primeira instância, este povo é quem vai escolher estas pessoas ou estas entidades que vão estar a governá-lo. Agora, com as entidades que já existem, haverá aqui um certo choque de realidade, um certo choque não só de realidade, mas também de autoridade, que, na minha opinião, vai culminar, como eu dizia no início, com o surgimento de um novo Moçambique. Porque o que vai acontecer é que o país, feliz ou infelizmente, vai caminhar para uma divisibilidade, assim é que é, e assim sendo, aquilo que diz a Constituição da República, que o território é indivisível, vai ser praticamente anulado. E sobre a subida de preços em Nampula, manifestações forçam a subida de preços de produtos de primeira necessidade na cidade de Nampula. Nos últimos dias, as manifestações culminaram com vandalização e saques de produtos em estabelecimentos comerciais em quase toda a província de Nampula. Situação que fez com que os produtos escasseassem e os preços praticados subiram drasticamente. Esta cidadã conta que um saco de farinha de 25 quilos, que antes era comprado a 1.200, agora custa a 1.700 meticais, sufocando cada vez mais os bolsos das famílias. Os preços subiram, mano. Está muito elevado. Farinha está 2.000. Estamos a passar necessidade. Tudo está caro. Lá nos bairros já não temos mercado. Estamos muito mal. Nossos filhos estão a passar fome. As destruições e saques não só forçaram a subida de preços, mas também há empresas que fecharam as suas portas e várias pessoas ficaram sem o seu emprego. Eu estou a trabalhar aqui, assim, a nossa loja está fechada, estamos aqui, não tem como nosso bolso, não tem como abrir ali porque temos muita coisa ali, de computador, telefones, então ele tem medo com esse assunto aqui. Por isso estamos sentadas aqui, não vejo o que fazer, não temos o que fazer, estamos sentadas aqui. Apesar desta situação em Nampula, os cidadãos estão nas ruas a fazer as suas compras com forma de preparar a passagem do ano novo. Vamos às outras partes do país. Passaram-se cerca de 13 anos de alternância governativa no município de Quelimane, dos quais as presidenciais do mesmos foram governadas alternadamente pelo partido MDM e atualmente pela Renamo, estando como presidente Manuel de Araújo. O ato marca um período de governação em Quelimane depois do partido Frelimo ter perdido as eleições intercalares de 2011, não tendo voltado nunca mais à liderança da governação no município de Quelimane. Manuel de Araújo entende que durante os anos em que está na liderança do município, várias foram as ações feitas de modo a que se registrassem avanços, mas ainda prevalecem alguns desafios. Por isso, meus irmãos, a nossa luta ainda não acabou. Hoje, como celebramos o 13º aniversário, já inauguramos a ponte em Sidua, agora vamos inaugurar a ponte no Chuabo Dembe, para quem vai para Ilalane, uma ponte em betão armado, construída em menos de 3 meses, e também vamos inaugurar a ponte de Namunho. Só que, Nzuana ni tabua. Ni tabua kan tabule. Neloza wedo kuna teno ale. Munoza. Ate wilala ni. Mie ponti jile dikile sabwanyu mama yaga. Sabwanyu manta bua badidi para ovanyo kulo wila mdoego munda wenyu. Ni ka ponti kanikilevo. Obrigado, não está mal muito. Um dos aspectos levantados pelo autarca de Quelimane está relacionada à resiliência dos cidadãos que incansavelmente têm estado a recorrer para o progresso de Quelimane. E porque a soberania reside no povo. O povo quem? São vocês ou não são vocês? Dinho canho. Não na on sakula odum funom tonga Moçambique. Dinho canho. On funom sakula odum funom tonga Zambézia. Dinho canho. Mulu valu le piu matu o ganyare? Esse le manyazo ka manyazo. Manyazo ka manyazo.
Mie dam funa ninga dimbuze piu ngaba luga wila ngawe mbalaga piu. Mwana we não msunzia wila wiya kwa bure. E voltamos para a zona sul do país. O Instituto de Línguas de Sinais lançou para o mercado de emprego cerca de 15 graduados em línguas de sinais. Os recém-graduados dizem estarem prontos para pôr em prática o que aprenderam durante a formação. São no total 15 graduados que foram lançados para o mercado de emprego pelo Instituto de Línguas de Sinais na cidade da Machixe. Os graduados dizem estar prontos para pôr em prática o que aprenderam durante a formação. Hoje sou graduado em Línguas de Sinais, estou capacitado, estamos capacitados para trabalhar naquilo que é qualquer ocasião que é envolvida a língua de sinal. E esse tempo foi um tempo que aproveitamos muito com bastante aprendizagem, deu para aprender vários sinais para usarmos futuramente naquilo que é a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Vai ser importante para ajudar os outros, para ajudar a pessoa com deficiência surda na comunicação. Estaremos lá como tradutores. Um dos objetivos dos graduados em línguas de sinais é de acabar com a discriminação contra as pessoas com deficiência auditiva. A sociedade deve esperar bastante de nós, deve esperar muito trabalho, especialmente naquilo que é a nossa pronta intervenção, naquilo que é a discriminação contra a pessoa com deficiência auditiva. Acompanhei uma situação em que um surdo não teve como se comunicar. E o ano seguinte, eu vi que existia um curso de língua de sinais, eu procurei entender o que era isso de língua de sinais e graças a Deus exatamente aquilo que eu queria para poder ajudar aquela pessoa surda. E graças a Deus consegui e hoje digo que posso sim ajudar toda pessoa com deficiência surda. Por seu turno, a diretora da instituição avançou que os graduados estão prontos para servir na área que os mesmos foram formados. Devem esperar muito, porque eles aprenderam, na verdade, estão bem preparados para o mercado de emprego. E eu agradecia que a educação, a saúde, o município abraçasse a eles, porque na verdade todos estudam para poder ter um pequeno emprego. E porque a pessoa com deficiência auditiva tem sofrido discriminação, os recém-graduados pretendem acabar com este mal e lutar pela inclusão. É o momento de observarmos já a previsão do tempo para as próximas 24 horas do dia. Infelizmente, vamos ter que terminar por aqui. Pedimos nossas sinceras desculpas pelos transtornos causados. No entanto, com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Não olhe onde você caiu, mas sim onde você escorregou. O ano não será novo se o comportamento for o mesmo. Boa noite e ficamos por aqui. Até a próxima.